E o tema dessa noite é Deus no silêncio. Muitas vezes nós passamos por situações onde achamos que Deus, Ele está calado. O momento que nós temos vivido hoje, desde o final do ano passado, isso não começou esse ano, começou no final do ano passado. Essa pandemia vem desde o final do ano passado, e ela se espalhou pelo mundo, e junto com ela veio o desespero, veio a angústia, veio a incerteza. E muitas vezes, muitos de nós tivemos a sensação de que Deus não estava presente, que Deus tinha se calado, que Deus deixou de ouvir as nossas súplicas. E eu gostaria de abrir em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, que diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Todo aquele que está desesperado, ansioso, angustiado, a palavra diz que nós devemos tomar esses sentimentos e lançar mão deles, mas não é lançar mão de qualquer forma, não é tirar e jogar fora. A palavra diz que nós devemos lançar elas nas mãos do Senhor, entregar ao Senhor, porque Ele vai resolver o problema. Quando nós lançamos fora, simplesmente, imagina dentro da sua casa, você tem um armário, e lá tem folhas, jornais, livros, e você simplesmente tira aqueles materiais dali, daquele armário, e joga no chão. Eles sumiram da sua vida? Não, eles continuam dentro de casa. Para que eles sumam da sua vida, você deve direcionar eles para um lugar específico, no lixo, num centro de recicláveis, enfim. Dessa forma você consegue se livrar desses materiais. E na nossa vida não é diferente. Aqueles sentimentos que trazem tudo de ruim, aquilo que promove, sentimentos ruins, negativos na nossa vida, eles não devem ser simplesmente lançados por terra, mas eles devem ser entregues ao Senhor, para que eles não voltem para nós. Vamos abrir lá em Salmos 70, no verso 4, diz: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Nós entoamos louvores e dizemos aqui nesta noite que Deus é bom. Isso não é mentira. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Nós passamos por circunstâncias e momentos nas nossas vidas que muitas vezes fazem nos pensar que Deus, Ele algumas vezes é ruim, é um carrasco, é alguém que quer dar uma lição nas nossas vidas. Mas a palavra diz que se o Senhor agisse com ira sobre as nossas vidas, ai de nós, não suportaríamos. Deus não age com ira, Deus age com amor e misericórdia. Lá no Salmo 113, não precisa abrir, eu vou ler aqui: louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor,
O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! O Deus bom e poderoso. Um Deus que muitas vezes age no silêncio. Muitas vezes nós não sabemos o que acontece com o irmão do lado, do irmão que está sentado ao seu lado nesta noite. Nós não sabemos da vida pessoal dele. Nós não sabemos se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Mas quem disse que Deus não sabe? Só porque você não ouviu com os teus ouvidos humanos? Deus, ele não precisa a todo instante falar no teu ouvido o que ele vai fazer, o que ele está fazendo, o que ele deseja fazer para a sua vida. Basta que nós saibamos que ele faz, ele age. Queridos, eu e minha esposa, nós tivemos uma experiência nessa pandemia, que para muitos é algo impossível, até a gente fica surpreendido. Muitos sabem que várias pessoas perderam o emprego, empresas fecharam. Quem está no mercado, trabalhando, ativo, não conseguiu retornar. Foi despedido, mas não conseguiu um emprego. Minha esposa estava em casa, sem trabalhar, por opção. Eu trabalho em casa, sustentava a casa, e ela estava junto comigo, me auxiliando. E em um dado momento, a gente sempre disse que não deixamos as portas fechadas. E sempre que abre uma oportunidade, nós como servos do Senhor sabemos que as oportunidades vêm, e se nós formos sábeis, o Senhor faz o mover, Deus faz o agir, e nós sempre nos colocamos à disposição. Em um momento, a minha esposa teve a oportunidade de entregar um currículo, mas, sinceramente, o pensamento de realmente conseguir era bem pouco, porque devido às circunstâncias, minha esposa estava há bastante tempo em casa. E é interessante que o mundo lá fora diz que era impossível, o mundo lá fora diz que todo mundo está perdendo emprego, o mundo lá fora diz que as empresas estão fechando, o mundo lá fora diz que não tem oportunidade para ninguém. Mas nós tivemos uma prova, Deus agiu no silêncio, deu oportunidade de emprego, e hoje ela está trabalhando em meio a uma pandemia, onde ninguém estava sendo contratado. Eu conheço outras pessoas que de igual forma foram assim abençoados, pessoas que recentemente se viam à beira de sair da empresa, foram promovidos. Olha que glória, olha Deus agindo no silêncio. Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, que a gente nem precisa pedir, porque ele faz, ele sabe o que cada um de nós precisamos. Na palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam e confiam no Senhor, e eu tenho plena convicção nessa palavra, porque assim é a palavra do Senhor, imutável. Ela não muda, ela é impossível de ser alterada, queira o homem alterá-la, mas se o homem alterar,
foi ele quem alterou, mas Deus não. Deus, ele não muda. Deus, ele não altera aquilo que ele deseja. Várias pessoas perderam muitas e muitas coisas na vida. Uns perderam bens materiais, mas outros perderam parentes, amigos. Ah, mas irmão Juan, Deus assim queria, queridos. Deus não quer o mal para ninguém, mas Deus, na sua palavra, havia nos alertado. Vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 13, nos versos 14 ao 20. E diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Até aí. Vocês já pararam para pensar que o caos foi tão grande no mundo que eu e você poderíamos nem existir hoje? Em meio a uma turbulência, Deus levantou homens e mulheres com sabedoria, calmaria, paciência, prontidão, atitude. Sabe por quê? Porque não era os queridinhos do papai, não era isso não. É porque desde o princípio Deus havia abreviado esses dias. Deus não deseja que todos pereçam, mas tenham a vida eterna. Muitos ainda não ouviram a palavra do Senhor. Deus falou essas coisas há muito tempo atrás e eu e você não tínhamos ouvido. Abra para mim em Salmos 120 no capítulo 1. Capítulo 120 no verso 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Quais dias durante esses 10 meses, igreja, tu clamastes ao Senhor? A quantidade de dias que você clamou, a quantidade de vezes que você clamou, também corresponde à quantidade de vezes que o Senhor te respondeu. Clamar é muito importante. Sem um clamor, não tem como o Senhor ouvir as nossas súplicas. Ah, Juan, você falou que Deus age no silêncio, Ele sabe do que nós precisamos. Sim, Ele sabe. Mas se nós não abrirmos a nossa boca, deixa eu te falar,
O meu relógio, o seu relógio, não é igual de Deus, não. Se a gente não abrir a boca para clamar ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Todas as coisas vão agir no tempo de Deus. Mas quando nós clamamos ao Senhor, sabe o que nós fazemos? Nós acertamos o ponteiro do nosso relógio e alinhamos a nossa hora para a hora de Deus. E ali nós temos a certeza quando as coisas acontecerão, porque o Senhor responde ao que clama. Os profetas, quando clamavam ao Senhor, o Senhor respondia. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, Ele responde. Algumas vezes nós não ouvimos de imediato, mas saiba que o Senhor, Ele responde. Nesse momento, eu pude acompanhar muitos trabalhos sociais que várias igrejas fizeram, e não só igrejas, mas para a glória e honra do Senhor, muitas pessoas no mundo não só fizeram trabalhos sociais para ajudar o próximo, mas como também ajudaram a igreja. Aqueles que não são de igreja ajudaram igrejas. O Senhor, em um meio a tanta dificuldade, aproximou uma terra tão afastada, uma terra tão presa à tecnologia. Muitas pessoas se sentiram acuadas, desesperadas dentro de casa, mas Deus trouxe a oportunidade também da igreja estar dentro da casa de várias famílias. Você que está assistindo a essa transmissão, saiba que Deus, Ele está agindo na sua casa, na sua família. E tudo isso que tem acontecido com as igrejas, esse momento em que as transmissões online têm acontecido, muitas pessoas muitas vezes criticam, acham que não é necessário, que está distorcendo o papel da igreja. Saiba, meu querido, eu tenho certeza que Jesus só não usou porque não tinha naquela época, porque Ele era o mestre, Ele sabia se posicionar da melhor maneira possível, para que mais de 5.000 pessoas ouvissem a palavra dEle, sem um microfone. Nós aqui, em 4 paredes, precisamos de um microfone para que todos ouçam bem. Jesus não precisou. Ele sabia como fazer as coisas. E Deus, muitas vezes, Ele se cala. E particularmente, eu como homem posso falar, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu tentar, não dá muito certo não. Mulher até consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Segura o neném no colo, passa pano, faz comida, dá atenção ao marido, faz de tudo, faz trabalho, liga, tudo ao mesmo tempo. Usa o pé, a mão, a cabeça, que só Deus. É poderoso. Só que todos nós, seja homem ou seja mulher, para que façamos algo perfeito, precisamos dedicar somente a uma única coisa. Mesmo se quiséssemos, nós nunca vamos conseguir fazer nada perfeito, porque das nossas mãos
nada é perfeito, porque somos homens, mas Deus é perfeito. Deus faz uma coisa de cada vez, porque Ele faz perfeitamente. Quando Deus se cala, Ele está focado em algo tremendo para a sua vida, algo que Ele quer com extrema perfeição, algo que Ele sabe que é muito importante para você. Vamos abrir lá em Salmos 40, no verso 1 ao 4. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Queridos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido a sua vida desde o início do ano. De igual forma, você não sabe qual tem sido a minha vida, mas tenha certeza, Deus sabe, Deus conhece cada um de nós, antes mesmo de termos nascido. Coloca nas mãos do Senhor a tua confiança. Espera nele, confia nele, que tudo ele fará. Eu gosto muito de um tema fé, porque é algo que eu sempre vivi, e é algo que eu posso falar com toda a convicção. Se você esperar no Senhor, as coisas acontecem, tudo muda, tudo é transformado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam e confiam no Senhor. Queridos, se nesses dias você tem passado por dificuldades, se você está angustiado, se você está desesperado, preocupado, se você sabe que um parente, um amigo seu está neste momento com estes pensamentos, coloca a confiança no Senhor. Saia daqui esta noite, leve para a tua casa, leve para a tua família a palavra de que confie no Senhor, confie no Senhor, porque Ele fará, Ele faz, Ele muda. Eu acredito em cada palavra que está escrita na Bíblia. Particularmente, eu gosto de um livro chamado Jó, porque retrata um homem que tinha fé em Deus, um homem que confiava no Senhor, um homem que esperava no Senhor. E quando nós olhamos a história de Jó, nós vemos que ele era um homem rico,
poderoso, abençoado, tinha grandes posses, uma família linda e abençoada, mas que perdeu tudo. Perdeu tudo por causa de uma doença, por causa do inimigo, por causa de várias coisas. Mas um ponto-chave na história era que Jó só perdeu tudo porque Deus conhecia ele, sabia que ele ia suportar, sabia que ele era um homem capaz de dar a volta por cima. Ele sabia que ele ia esperar no Senhor. E nesse momento, tudo aquilo que nós passamos, eu tenho uma certeza que cada um de nós viveu aquilo que Deus sabe que nós suportamos. Quem perdeu a empresa tem a sabedoria para reconstruir de novo, porque se não fosse, Deus não tinha tirado, porque Deus não coloca ninguém na desgraça. Alguém perdeu um ente querido, sabe, você que é forte, foi colocado ali para dar um abraço, um apoio a quem é mais fraco. Você perdeu o emprego, Deus sabe que você tem a atitude, você não é preguiçoso e corre atrás, e assim Ele abre as portas. Você teve que vender seu carro, sua moto, seus bens, quase teve que vender a casa, porque ficou atolado em dívidas. Deus te fez sair do velho para colocar coisas novas. Sabe por quê? Quando Deus tirou todas as coisas de Jó, Ele não devolveu as coisas velhas para ele. Deus devolveu algo novo, algo maior, algo que ele nunca imaginava ter. Deus não precisa falar para mim nem para você o que Ele quer e os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, mas confie no Senhor, porque o que Ele tem é o melhor, o que Ele deseja para nós é o melhor. Deus, Ele é perfeito, Ele é um Pai amoroso. Na palavra do Senhor diz que se os pais aqui na terra desejam dar coisas boas aos filhos, quem dirá Deus, o nosso Pai celestial, que tem muito mais para nos dar, Deus do ouro, da prata, Senhor dos exércitos, médico dos médicos, Rei dos reis, não há ninguém acima dele, nem nos céus, nem na terra, um Deus do impossível, um Deus que faz levantar um coxo, um Deus que faz reviver o morto, um Deus que tira o pobre do lamaçal. Na palavra está escrito, e coloca junto com príncipes. Gente, é só olhar pelo mundo o que Deus faz com todos. E eu gosto de deixar bem claro, o sol brilha para todos, para o justo e para o injusto, para aqueles que são servos e para aqueles que não são servos do Senhor, o sol brilha de igual forma. Deus não faz acepção de ninguém. Ele é tão glorioso, Ele é tão bom, tão misericordioso, que até aquele que não está servindo Ele ainda, Ele vai lá e estende a mão e abençoa. Quantas pessoas no mundo aí
que talvez muitos conheçam, são famosos que aparecem na televisão, que eram mendigos, que eram pobres, que hoje são ricos, famosos, reconhecidos. Não estou querendo dizer o que fazem ou deixam de fazer, estou falando que quando Deus age em favor, Ele faz com quem Ele quer, o que Ele quiser, para mostrar para todos que Ele é Deus. Queridos, Deus, Ele faz coisas nas nossas vidas que nós não compreendemos. E de certa forma, às vezes nós podemos falar até assim, ironicamente, Deus é até engraçado. Ora, eu estou sendo muito abençoado, estou dando glória a Deus, estou pulando de alegria. Daqui a pouco, eu estou ali, Jesus, meu Deus, eu estava agora pulando de alegria e agora estou aqui segurando a lágrima, que nem cai porque nem água estou bebendo. Aí daqui a pouco o Senhor vai lá e põe de novo. Eita glória, eita glória. Mas sabe o que é interessante? A cada prova, a cada batalha, uma coisa acontece nas nossas vidas. E nós vivemos batalhas diferentes todas as vezes. Se você tem vivido uma mesma batalha, é porque você ainda não foi forjado completamente. Você ainda precisa estar mais firme naquilo ali para suportar. Quando uma arma, uma espada, algo que é de ferro, precisa ser construído, uma barra de ferro é usada. Um pedaço, seja cilíndrico, seja quadrado, ele é utilizado. E ali o ferreiro, ele aquece aquele ferro. E depois que ele aquece a uma temperatura muito alta, ele dá marretadas naquele ferro para mudar a forma daquele material. E assim ele faz continuamente, até que aquele pedaço de ferro se transforme numa arma, numa armadura, num metal trabalhado, enfim, aquilo que o ferreiro deseja fazer. Mas o processo é o mesmo, ele tem que aquecer e depois dar marretadas. E depois que tudo ele está ali fazendo, ele ainda precisa dar um choque térmico naquilo ali, no meio de um óleo, para que aquele ferro, ele não perca as suas propriedades. E por fim, depois daquilo, todo o trabalho feito, aquele material ele ainda precisa ser tratado, polido, trabalhado, embelezado. O que eu quero dizer? Todas as batalhas que nós passamos, nós somos moldados, nós somos aquecidos. O Senhor vem e coloca um Espírito Santo em nós e nós vamos lá, pulamos de alegria, estamos fogo puro, uma glória de Deus. Depois o Senhor vem cá meu filho, agora é a etapa da marretada. O Senhor vai lá e começa a moldar a nossa vida. Depois o Senhor fala, opa, já começou a esfriar. Daí não pode dar mais marretada no metal, porque você vai quebrar. E não tem mais conserto. O ferreiro, ele sabe o tempo certo e a quantidade de marretadas que ele pode dar naquele metal. Deus, ele sabe o tempo certo para te deixar aquecido e o tempo certo que ele pode deixar você esfriar. Por que eu estou falando isso? Nesse tempo todo que nós passamos afastado da casa do Senhor, muitos esfriaram.
amigos, parentes, pessoas que estavam todos os dias sentadas numa cadeira como esta, aqui ou em outras igrejas, se esfriaram. Mas saiba que Deus, Ele conhece o tempo de cada um. E logo o Senhor pega cada um de nós e põe de novo no fogo para aquecer, para depois vir de novo e dar marretadas, para que nós formos trabalhados, nós sejamos moldados por Ele, para que depois de um longo processo, nós sejamos embelezados, a um ponto de ser usados. Esse tempo é diferente para mim, para você, para cada um de nós. Mas o resultado final é o mesmo. Nós somos transformados e abençoados para refletir aquilo que é a sabedoria de quem tem moldado a nossa vida, daquele que tem trabalhado em nossa vida. Se o teu momento tem sido de dificuldade, tenha certeza que muitos verão um Deus que age em silêncio sobre a sua vida. Um Deus que hoje te vê chorando, mas também te entrega um lenço para secar suas lágrimas e te coloca no lugar que só Ele tem para cada um de nós, e onde todos verão que o Senhor é Deus em nossa vida.